ou período medieval. Pode chamar de Idade Média, pode chamar de período medieval. E agora o importante é você entender por que chama Idade Média, enfim. Por que chama Idade Média? Porque está no meio, entendeu? No meio certinho. Entre a antiguidade e entre a modernidade. Está no meio. Uma Idade Média. Um período de transição, saída da antiguidade para a modernidade. Beleza? Então, a Idade Média é esse período riquíssimo da história, cheio de preconceitos, que eu quero ver se eu ajudo vocês a passar por cima deles. Porque chega, né? Preconceito já tá louco. Deus me guarde. Muito bem. Vamos lá, então, galera. O que é essa Idade Média? Essa Idade Média que sempre que a gente fala dela, vem à nossa cabeça cavaleiros medievais, batalhas medievais, igreja sobre o povo, senhores, reis, nobres, essa coisa errada, tudo. Tudo disso tem um pouco de razão, mas vamos tentar criar um conceito real sobre a Idade Média, suas características gerais, o que aconteceu durante esse período, porque vocês vão ver que é um período, sem sombra de dúvida, fundamental para a organização da civilização ocidental. Beleza? Então vamos lá. Bom, vamos dividir a história aqui. De maneira comum, a gente fala que a Idade Média pode ser analisada a partir de dois grandes momentos, de dois grandes períodos. Já que nós vamos lembrar quando ela começa, quando ela termina, esses troços tudo aí, beleza? Vamos lá. Bom, quando eu falo de Idade Média, eu posso falar da Alta Idade Média e eu posso falar da Baixa Idade Média. Bom, na Alta Idade Média, que corresponde ao século V até o século X, alguns autores, falam século XI, né? O que a gente encontra dentro desse período, entre os séculos 5 a 10, 5 a 11? A gente vai encontrar uma série de eventos que vão ajudar a gente a compreender o que foi este período medieval. Na Alta Idade Média, o que a gente tem? Ó, começa com o processo das invasões bárbaras que derrubam o Império Romano do Ocidente. No ano 476, o último imperador romano do Ocidente, o Rômulo Augusto, é deposto pelo líder da horda dos godos, o chamado Odoacro. É ele que, de certa maneira, com as invasões que foram constantes durante pelo menos 2 séculos, no ano 476 depois de Cristo, o Odoacro, então, vaza na braquiara, faz com que o último imperador de Roma seja deposto. Muito bem, então as invasões bárbaras, elas são um marco para determinar uma mudança de época. O domínio romano do Ocidente acabou aí, tá bom? No ano 476. Mas a Alta Idade Média também nos apresenta outros elementos importantes para a gente compreender. A primeira é que aqui o processo de descentralização política toma o lugar daquele processo onde tudo estava centralizado no Império Romano do Ocidente, tá bom? Então, invasões bárbaras e descentralização política, que já que nós vamos falar dela de novo. Um processo de ruralização da sociedade. A sociedade que antes era eminentemente urbana, agora vai especificar-se no campo. Vai ser uma sociedade determinada pelas relações do campo, pelas relações servis, pelas relações feudais. Na Alta Idade Média, forma-se o grande sistema político, econômico e social que durou aí pelo menos uns 4, 5 séculos na Europa, chamado de feudalismo. Você com certeza lembrou. Se você foi meu aluno lá no Fundi 2, você lembra que eu ensinei sobre o feudalismo. É ou não é? Chupa que a cana é doce. Vamos tocar o barco aqui, galera. Além da formação do feudalismo, na Alta Idade Média a gente encontra também a consolidação da Igreja Católica como a grande voz da sociedade. A Igreja Católica como a grande intérprete da sociedade medieval. Isso é o que a gente fala compõe a chamada Alta Idade Média. Do início até mais ou menos a metade dela, nós temos essa série de eventos. Na Baixa Idade Média, mais ou menos entre o século XI e século XV, o que a gente tem? Nós temos um processo que vai gerar uma decadência de uma série de questões. E a primeira delas é o conjunto de expedições de movimentos militares e religiosos chamados de cruzadas. Porque as cruzadas, enquanto expedições militares, vão agir diretamente lá no Oriente, quando tentam recuperar a Terra Santa para os cristãos, mas ela acaba gerando um movimento interessante, que acaba gerando uma certa crise no mundo feudal, no mundo medieval que a gente vai estudar.
porque as cruzadas acabaram propiciando um intercâmbio cultural e comercial. E deste intercâmbio comercial, nós vamos ver emergir o processo de renascimento das cidades e de renascimento do comércio. Olha aqui, ó, uma coisa ligada à outra, renascimento comercial e renascimento urbano. Claro que uma vez renascendo o comércio, crescendo a atividade mercantil, contrapartida, nós vamos ter o decréscimo da influência feudal, da sociedade feudal. Você lembra da musiquinha? A sociedade feudal era estamental. Se você não lembra, é porque você não foi meu aluno no 7º ano, ok? Beijo do gordo. Além da crise do mundo feudal, da crise do feudalismo, nós temos como consequência, obviamente, o surgimento de uma nova classe social. Que classe é essa? A classe burguesa. Então, reparem, aqui, o que eu fiz? Eu dei uma visão geral de eventos que marcam a Idade Média, seja na sua gênese, no seu início, seja no seu final, entenderam? Marcão, é quando que a Idade Média começa especificamente? Primeiro, vamos desmistificar essa ideia de começo e fim. Sabe por quê? Na história, as coisas não funcionam como num apertar de tomada, num apertar de interruptor, em que eu ligo e desligo alguma coisa, acendo ou apago a luz. Não é assim na história. As coisas na história não são instantâneas, as coisas na história não são fast foods. As coisas na história, elas são consequentes. Portanto, quando a gente analisa a Idade Média, a gente tem que pegar um evento e dizer que aquele evento serve de marco, ok? Serve de marco, de referência, de símbolo, para a gente perceber que começa a acontecer ali uma mudança significativa de características, de elementos e de fundamentos. Aí sim. Então, eu posso falar que houve um fato histórico que marcou o início dessa Idade Média, ou seja, desse conjunto de elementos que começava a mudar. Bom, qual é esse fato histórico? Quando o Império Romano do Ocidente acabou, no sentido, quando aquela estrutura política, administrativa, gigantesca, aquele mapa gigantão da Europa, que antes era tudo romano, ficou fragmentado numa grande centena de pequenos reinos chamados bárbaros. Porque o Império Romano do Ocidente, quando estava em decadência, vocês viram ou estão vendo com o professor Braulio, viram e estão vendo também, vocês sabem que ele teve um processo de crise muito longa, não foi uma crise assim rapidinha. Fruto da corrupção interna, da disputa interna de poder político, não é? Do número de escravos que caiu e, consequentemente, a economia romana ficou em decadência, e, sobretudo, por um processo constante de ataques bárbaros, que desde o século III, IV, começava a atingir não a cidade de Roma, mas todo o império. Povos que não aceitavam a dominação romana começaram a atacar Roma. E essa tem uma quantidade gigantesca aí. Visigodos, ostrogodos, alamanos, godos, burgúndios, vândalos, suevos, hunos, nossa senhora, tem uma porrada de povos aí. Que a gente conhece, a gente fala, isso aí, mas é aquela quantidade gigantesca de tribos, né, que se uniram para derrotar o Império Romano nas suas fronteiras. Até que, no ano 476 d.C., o jovem imperador de cerca de 16 anos, Rômulo Augusto, Rômulo, tem um professor Rômulo aí, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, desculpa. O Rômulo Augusto foi deposto pelo Odoacro, que era o líder das hordas de povos bárbaros que atacaram o Império Romano e, mais especificamente, a cidade de Roma. Então, 476, quando este imperador é deposto, se bem que, sim, todo mundo pensa, ele morreu? Não, ele não morreu. O Odoacro e os líderes deram meio que um salvo-conduto para o Rômulo Augusto, permitiram que ele fosse lá para o reino, lá para o sul da Península Itálica, em Nápoles, né, com uma boa quantia de recursos materiais, né, com uma certa reserva de tesouro, para ele poder viver o resto da vida dele lá. Que bonitinho, né? Então, mas a estrutura política que a gente chama de Império Romano do Ocidente, finish, acabou, ok? Aqui nós temos o início, ou o marco inicial de um novo período cheio de características e elementos que são próprios. Não são elementos da antiguidade, nem são elementos da modernidade, mas estão exatamente ali no meio. Olha só que lindo, gente!
bonito sou eu, né? Ai, que lindo. Ok? Início, 476 depois de Cristo. E o final do Império Romano representou o quê? Além dele representar uma mudança de época e de história, representa também uma mudança de sociedade, de economia. Então, percebam, por isso nós usamos essa data como marco simbólico para o início da Idade Média. Mas e a Idade Média, Marcão? Você falou que ela está entre uma coisa e entre outra. Quando que ela acaba? Também mesma coisa. Na história a gente entende que quando o Império Bizantino, e mais especificamente a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, quando ela foi tomada pelos turcos em 1453, pelos otomanos, ali a gente pode falar que o conjunto de características, de elementos, de fatores que a gente chamava de Idade Média tende a chegar ao fim. Que coisa interessante. O início é a queda do Império Romano do Ocidente. E o fim é a queda do Império Bizantino, que antes era o Império Romano do Oriente. Ok? Tranquilo até aqui? Compreendeu essa cronologia dos fatos? Muito bem, então vamos prosseguir, vamos chegando. E que características a gente vai encontrar, então, na Idade Média, Marcão? As características gerais da Idade Média, e isso aqui eu garanto para você que você não pode esquecer nunca mais na vida, tá? Primeira coisa, é na Idade Média que se forma e que se decai o sistema que a gente vai chamar de feudalismo, tá? O feudalismo ele atingiu o seu apogeu e também a sua queda ali. Ele começa e ele termina durante a Idade Média. É um processo de constantes invasões, de deslocamentos populacionais. Quer ver um exemplo? Começo da Idade Média é fruto de um processo de invasões populacionais, povos bárbaros. Por volta mais ou menos do século IX, uma nova onda de invasões vai assolar a Europa. Agora não chamamos mais de povos bárbaros, mas por que bárbaros? Para os romanos, todos aqueles que não falavam a língua romana, que não viviam os costumes romanos, que não tinham a cultura romana, que estavam além das fronteiras de Roma, eram chamados de povos bárbaros. Como você não tem romano mais, para que chamar de bárbaro? Sacou a ideia? Então, esses povos que vão, a partir do século IX, atacar a Idade Média, atacar as fronteiras da Idade Média, sobretudo o norte, o sul e o leste, vão ser, olha lá, do norte vem os normandos, chamados vikings, lembrou deles? Do sul vem os sarracenos que vêm ali da região do norte da África, que são muçulmanos, querem conquistar cidades para Maomé, querem transformar aquela região toda ali do sul da Europa e, quiçá, até o centro da Europa em terras para Alá, ok? E vem do leste, vão vir os húngaros, também chamados de magiares. Então, é um período de grandes deslocamentos populacionais. E quase sempre esse deslocamento, até por volta do século XII, vai ser quase todo ele concentrado no campo, porque nós vamos viver uma ruralização da sociedade, como a gente falou. Mas uma outra característica que é fundamental para a gente entender a Idade Média como um todo, sem sombra de dúvida, é que a Idade Média ela é uma síntese. O que é síntese, Marcão? Uma mescla. Piorou, não sei o que é mescla. Uma fusão, uma soma de elementos da Antiguidade Clássica que foram trazidos pelo Império Romano. Presta bem atenção nisso. Isso é uma coisa muito importante para você entender. A Antiguidade Clássica ela foi trazida pela civilização romana, cultivada pela civilização romana, até chegar aos primeiros séculos da era cristã pela Igreja. Que a partir do século 3, 4, mais ou menos, vamos pôr o século 4, ela começa a ter uma grande influência dentro do Império Romano, sobretudo depois que o nosso amigo o imperador Constantino assinou, se eu não estiver enganado, no ano 315, acho que 313, é isso, né? O Braulão falou para vocês com certeza. Assinou o Édito de Milão. O Édito de Milão dava liberdade de culto para todas as religiões do Império, inclusive para o cristianismo. Então, o cristianismo começou a crescer. Aí veio o imperador Teodósio no ano 381, se eu não me engano, e assinou um outro decreto, o Édito de Tessalônica. No Édito de Tessalônica, ele transformou o Império Romano em cristão, ou seja, ele disse, escreveu, assinou
que todo o Império Romano tinha que ser cristão. O cristianismo virou a religião oficial do Estado romano. Entendeu? Então, houve uma síntese de elementos da antiguidade clássica do Império Romano que foram sendo trazidos pela Igreja Católica. E esses elementos se misturaram aos elementos dos povos bárbaros, elementos culturais, elementos militares, ok? Foram sendo cultivados e mesclados também com o cristianismo. E aqui o grande papel, o papel fundamental da Igreja Católica, que foi quem gerenciou e sintetizou todos esses elementos na cultura medieval. Tranquilo, meu querido? Dúvidas? Tranquilo aí? Vamos tocar o barco então. Marcão, quais são os fundamentos desse período que a gente chama de Idade Média? Quais são os fundamentos essenciais que a gente precisa compreender na Idade Média? Vamos lá! Quais são os elementos fundamentais ou os fundamentos da Idade Média? Vamos neles então, galera. Vamos lá, tocando o barco, passando para frente. Primeira coisa, a ruralização. O que antes era urbano ficou rural. Não é uma simples mudança geograficamente falando, mas é uma transformação que vai dar, inclusive, novos paradigmas sociais, políticos e econômicos. Aquele mundo romano do Ocidente, urbano, mercantil, militar, né? Vai dar lugar a um mundo agrícola, rural e de grande concentração de poder nos nobres das terras, nos senhores de terra. Então, o mundo rural passou a superar o mundo urbano, porque tudo era definido no campo. As relações sociais, as relações políticas, as relações econômicas e até mesmo as relações religiosas, porque em todos os cantos da Europa medieval, em todos os cantos, urbano, rural, nós vamos ter um forte apelo da religião. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Então, a ruralização, ela é fundamental para a gente entender. Ela é um fundamento. Ela toma o lugar, o protagonismo do mundo medieval não é um mundo urbano e mercantil, comercial, mas é um mundo agrícola e rural, é o campo. Tá entendendo? Beleza? Outra questão, uma grande tendência à autossuficiência, um outro fundamento, porque antes, durante a Antiguidade, e no Império Romano sobretudo, a produção era destinada ao comércio interno e externo. Mas agora, nós vamos ter um elemento novo aparecendo aqui, uma tendência à autossuficiência, porque tudo que se produz não é para o comércio, em primeiro lugar, mas para a subsistência. Olha que bacana, a subsistência, entendeu? Muito bem. Descentralização do poder, porque nós vamos ter uma grande novidade. O mundo medieval, em pouquíssimos momentos, nós temos poder político centralizado. Se eu não estiver enganado, nós temos um poder político centralizado e quase que efetivo na Europa toda com Carlos Magno, no Império Carolíngio, no Império Franco. Tá? Houve uma tentativa no Sacro Império Romano-Germânico, um pouco mais para frente, que também não deu certo. E no Império Bizantino, mas o Império Bizantino é oriental. Está no Oriente. Não está no Ocidente. Não está naquele antigo Império Romano do Ocidente. Então, o que nós temos politicamente na Europa medieval? Um processo de descentralização do poder. Você não tem um Estado. Nós vamos começar a ter a formação de Estados nacionais. A ideia de nação, a ideia de povo, a ideia de território nacional, só por volta do século XIV, quando Portugal se consolida como o primeiro Estado nacional. Portugal primeiro, em 1385, depois da Revolução de Avis. Nós vamos ter Espanha, a partir de 1492, Inglaterra e França, por causa de ficarem enfurnados durante muito tempo na Guerra dos 100 Anos, vão se atrasar bastante sobre isso também. Portanto, não existia a noção centralizada de poder, não existia Estado. O que existia? Era o poder dos nobres espalhados em tudo quanto é canto lá da Europa Ocidental, da Europa Central também. Beleza? Como eu falei para vocês, o poder político, nesse momento, ele está fragmentado. Fragmentado. Cada nobre tem seu próprio exército, tem sua milícia, tem sua força militar. Portanto, aqui você não tem a noção de
exército nacional, poder nacional, mas você tem um exército privado, um poder privado. Tá? O senhor de terras, que nós vamos chamar depois de senhor feudal, o nobre, é ele quem é dono da administração local, é ele quem aplica a justiça, é ele quem cobra os impostos, ele que é a segurança daquele lugar, é ele quem aplica o seu direito à guerra, é ele quem determina questões jurídicas. A figura do nobre local, onde todo mundo depende dele, do chamado nobre ou senhor feudal. Beleza? Tranquilo até aqui? Olha os elementos, hein? Lá, começamos lá em cima. Fragmentação do poder, depois nós falamos da ruralização, né? da questão da autossuficiência, da descentralização política, são os fundamentos considerados mais importantes dentro desse processo. Mas tem um outro fundamento que eu quero começar hoje, talvez eu não continue com ele, né? Mas fale da semana que vem, não continue ele hoje só, mas um outro fundamento importantíssimo do mundo medieval, ou desse período que a gente chama de Idade Média, é, sem sombra de dúvida, o que a gente chama de clericalização da sociedade. Por quê? Bom, eu costumo falar para os meus alunos assim: oi, gente, saudade de vocês. Não estou falando que eu costumo falar isso, não, é que eu estou com saudade mesmo. Essa foi só para criar um clima. A sociedade medieval, ela vai depender demais da conta da igreja. Porque quando acabou o Império Romano, finish, passou a régua, deu a nota, fechou a conta, quando o imperador Rômulo Augusto foi deposto, acabou a unidade política e administrativa que a gente chamava antes de Império Romano do Ocidente, nós vamos ter ali um mundo sem lei, num primeiro momento, com a concretização de poderes assim tribais, pequenos reinos que foram se formando, dessa centena de povos bárbaros. No lugar daquela unidade política e administrativa que existia na Europa, vai ter lugar uma grande colcha de retalhos, uma gigantesca colcha de retalhos, ou seja, um gigantesco poder fragmentado em pequenos reinos. O que antes era uma coisa só na Europa, um poder só, uma unidade política e administrativa só, deu lugar a uma centena de pequenos reinos, cada um com o seu jeito, com seus critérios, com seus valores, com a sua forma de conceber o mundo, com as suas crenças, com a sua cultura, tradições, leis. Quase todos eles, para não falar todos eles, sem um mínimo de civilidade, no sentido, não aqui, não estou chamando os caras de animal, não, sem a civilidade cultural do Império Romano. Porque a gente não pode negar que o Império Romano ele concretizou um mundo clássico, né? Aquela cultura grega que depois foi sintetizada pela cultura romana e que nós chamamos de cultura greco-romana. Quando esse mundo ruiu e acabou, gente, só existia uma instituição que conseguia sintetizar esses elementos do Império Romano, da civilização romana, da cultura romana. Só existia uma instituição romanizada para tentar, de certa maneira, romanizar a sociedade. E essa única instituição era a Igreja Católica. A Igreja. Ela, sem medo de errar, foi a responsável pela manutenção de um mínimo de civilidade, de civilização. É ela quem catequiza os povos bárbaros, quem civiliza os povos bárbaros, quem dá aos povos bárbaros a letra romana, a lei romana, as tradições romanas, mas, ao mesmo tempo, é ela também que serve de mediadora dos elementos bárbaros com os elementos dos povos que antes eram europeus. Então, veja que coisa sensacional. A igreja ela se torna uma referência religiosa, mas muito além disso. Ela vai ser uma referência política, ideológica, social, cultural, blá, 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 dentro da Europa Ocidental. E é um grande erro grosseiro, conceber a Europa sem essa força da Igreja Católica, sem medo de errar. Sem medo de errar. Não podemos conceber a sociedade europeia, a sociedade medieval, o mundo medieval, sem compreendermos antes a força deste grande elemento, né?
que era o clero católico, a Igreja Católica em si. Tá? Porque, ô Marcão, especificamente isso aconteceu por causa do quê? Porque a Igreja Católica, ela não é só a herdeira do Império Romano, mas a Igreja Católica é aquela que trouxe os elementos culturais que vão falar com a sociedade, que vão dar à sociedade as respostas, que, sabe, serão o sustento da sociedade. Por isso, quando a gente fala de Idade Média, é sempre importante que a gente coloque como um grande fundamento o papel que a Igreja Católica exerceu, mas que eu vou fazer questão de falar na próxima aula para vocês de uma maneira um pouco mais pormenorizada, tá bom? E aí, para encerrar a aula de hoje, um último fundamento, sem sombra de dúvida, é esse aqui, ó. A chamada sociedade estamental. Uma sociedade formada a partir de ordens, estamentos, em que a divisão da sociedade em categorias é fruto de um nascimento. Então, você nasce num determinado estamento, numa determinada ordem social e não muda dela. A classe social minha ordem social é definida pelo meu nascimento. E isso garantia, de certa maneira, uma hierarquização da sociedade medieval, uma estabilização da sociedade medieval, que só foi ser transformada depois do século XVI, muito depois que a Europa, a ideia de Idade Média teria acabado. Então, uma sociedade onde existem aqueles que rezam, é o clero, existe aqueles que fazem a guerra e defendem a sociedade, são os nobres, existe aqueles que trabalham, que sustentam a sociedade, que são os servos, os camponeses. Se eu nasci servo, eu vou morrer servo. Se eu nasci nobre, eu vou morrer nobre. Portanto, meu querido e minha querida, esta sociedade nós chamamos de estamental. Olha aqui, ó, uma ilustração para a gente. Ó, uma sociedade estamental, onde você tem o clero, responsável por ligar o homem a Deus, responsável por dar as respostas à sociedade, a nobreza que guerreia, que faz a guerra, que defende a sociedade, e os servos, os camponeses que labutam, que trabalham e que sustentam a sociedade. Uma sociedade dividida em 3 estamentos: os oratores, os que oram, os belatores, os que lutam, que guerreiam, e os laboratores, os que trabalham, que sustentam a sociedade medieval. Certo, galera? Tranquilo? Ripa, nacho, lipa e pimba. Vamos lá. Tranquileira? Na próxima aula, eu vou partir exatamente deste grande elemento da sociedade medieval, que é a ideia de cristianização da Europa. E aí vou apresentar para vocês como era formado, como estava organizado esse mundo medieval. Falaremos do Império Bizantino, e aí nós vamos tocando o barco. Tranquilo? Qualquer dúvida, estamos às ordens, galera. Beijo do gordo, fiquem com Deus e, se Deus quiser, logo, logo a gente está de volta para mais uma videoaula. Beijo do gordo, fui! Tchau, tchau!